pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer a minha revisão mensal, que eu sempre faço aqui com vocês, passando por todos os hábitos do meu desafio de desenvolvimento pessoal de 2026. E eu vou fazer esse vídeo num formato um pouquinho diferente esse mês, porque a minha autoestima tá bem baixa, para ser sincera, então eu tô me sentindo feia. Então, eu não tô me sentindo confortável para aparecer aqui agora. Eu sei que pode ser até um pouco estranho eu falar isso com vocês, mas eu prometi sempre ser sincera e isso realmente está acontecendo. Então, para não deixar de ter vídeo de atualização, que é o principal propósito do meu canal, né? Mostrar o meu processo de desenvolvimento pessoal, então eu preciso trazer atualizações aqui para vocês. Eu resolvi gravar dessa forma, então eu vou mostrar o caderno. Então, vou ir conversando com vocês sobre todos os tópicos. Aqui eu quero mostrar que eu já fiz o meu mood board para esse novo caderno. Ele ficou um pouco diferente do outro caderno, mas eu achei que ficou bem bonito também. Aqui eu coloquei uma frase, que os dias felizes sejam mais longos. E recapitulando o meu desafio de desenvolvimento pessoal deste ano, eu tenho 4 principais metas, que são voltar a me sentir bem com o meu corpo, ser uma mulher bonita e vaidosa, começar a trabalhar com a internet e melhorar o meu relacionamento com Deus. E dentro dessas 4 metas, eu tenho hábitos que eu preciso fazer para conseguir alcançá-las até o final do ano ou o quanto antes. Vindo aqui para a parte de reunião do mês, né? Esse mês aqui eu acabei chamando de resumo, que acaba que cada mês eu chamo de um nome diferente, mas enfim, é tudo a mesma coisa. E aqui eu gostaria de mostrar também para vocês como que ficou o Habit Tracker desse mês. E aqui vindo para o resumo, eu gostaria de conversar com vocês como que eu fui dentro de cada um dos meus hábitos, dentro da meta de voltar a me sentir bem com o meu próprio corpo. Eu tenho 4 hábitos que são treino, cardio, beber 2 litros de água e comer limpo. Treino eu fiz 14 e a meta era 13, então foi uma meta que eu fui bem, eu bati. Cardio eu fiz 10 e a meta eram 22, então eu fui muito mal nessa meta. Beber 2 litros de água eu fiz 21 vezes e a meta eram 30, então eu fui mais ou menos. Comer limpo eu fiz 12 vezes e a meta era 22, então eu também fui mal nessa meta. Agora, para ser uma mulher bonita e vaidosa, eu tenho 3 hábitos que são skincare, me arrumar e body care, no caso, cuidados com o corpo. Skincare eu fiz 26 vezes e a meta eram 30, então eu também fui bem. Me arrumar, eu não coloquei meta de dias específicos, eu conversei isso com vocês alguns vídeos atrás, acho que foi na revisão de abril, se eu não me engano, que eu não ia mais colocar uma meta de me arrumar. Eu tenho sim a meta de me arrumar todos os dias, mas não é algo que eu estou conseguindo fazer, porque na minha cabeça não faz tanto sentido me arrumar para ficar em casa. Então eu tenho priorizado me arrumar para sair e enquanto eu fico em casa, a minha prioridade é somente pentear os cabelos, passar um óleo no cabelo e fazer o meu cuidado básico, minha higiene básica, né? Fazer o meu skincare, enfim, coisas assim mais básicas. Então, eu até contabilizei aqui, mas isso não tem uma meta específica. E cuidados com o corpo eu fiz 13 vezes e a meta eram 30. Eu estou com muita dificuldade de conseguir restabelecer esse hábito de cuidados com o corpo, né? Que é passar cremes corporais, óleo corporal. Isso tem sido bem complicado para mim, por isso que os números estão tão baixos, mas eu preciso me esforçar para poder melhorar mais ainda isso aqui. Falando sobre a minha terceira meta, que é começar a trabalhar com a internet. Eu também não coloquei meta de dias de trabalho, eu coloquei não, né? Na verdade, a minha ideia era colocar metas de entrega, só que eu acabei não definindo metas de entrega e durante esse mês também eu resolvi mudar a programação aqui do canal. Então, a partir de agora, será um vídeo por semana. Os vídeos serão postados no domingo ao meio-dia. Eu tô tendo algumas dificuldades na parte técnica do canal, né? Esse microfone que eu tenho, ele não tem uma qualidade boa, então o áudio acaba ficando bem ruim. E eu tô com um problema com o editor de vídeo também que eu ainda não consegui resolver. Então, como a qualidade do canal tá ficando bem ruim, isso tá me deixando bem desanimada. Então, eu preferi reduzir um pouco a quantidade de vídeos no momento. E quando eu conseguir melhorar a qualidade do vídeo, eu vou voltar com uma quantidade um pouco maior. Mas eu contei quantas vezes eu trabalhei 7 vezes esse mês.
Foi um número bem baixo comparado aos outros meses, mas tudo bem, faz parte também. Eu acabei reduzindo um pouco o ritmo e volume de trabalho, então naturalmente os dias seriam em menos quantidades. E a minha quarta meta é melhorar o meu relacionamento com Deus. Dentro dela eu tenho 3 hábitos, que é oração, devocional e leitura bíblica. Oração, eu fiz os 30 dias, a meta era 30, então eu bati essa meta. Devocional, eu fiz 26 dias, a meta era 30, então eu não bati, mas foi uma meta que eu fui bem. E a leitura bíblica, eu fiz 20 dias. A meta também era 30, não bati. E, para ser sincera, esse hábito aqui para mim está bem complicado. Eu deixei acumular muitos dias de leitura bíblica, e então meio que virou uma bola de neve, assim, que eu preciso correr para conseguir colocar em dia. Mas tenho me esforçado para ler. Não estou conseguindo ler todos os dias, infelizmente, mas tenho me esforçado para ler, então acredito que logo em breve isso vai melhorar. Voltando, agora eu quero conversar um pouco sobre essas perguntas que eu sempre respondo todo final de mês para entender como foi o meu mês, não olhando somente os números dos hábitos, mas tentando entender como eu fui em determinada meta. A palavra do mês foi um mês triste. Como eu me senti a maior parte do tempo? Com a autoestima baixa e chateada com o meu corpo. O que mais me marcou? Acabei mudando a quantidade de vídeos do canal. Isso me deixou triste, mas fiquei sem alternativa. Eu já expliquei para vocês o motivo de eu ter mudado a quantidade de vídeos. O que mais drenou minha energia? Minha baixa autoestima e o desânimo que isso gerou em mim. Nesse mês passado, me deu uma baixa autoestima muito grande e isso afetou demais todas as coisas da minha vida, né? Tudo que eu preciso fazer. E ainda não estou conseguindo lidar com isso de uma forma muito boa, então eu estou fazendo o que eu posso, mas eu sei que não tem sido a melhor alternativa, mas estou me esforçando para tentar melhorar isso. Dormi, me alimentei e me movimentei da forma que eu preciso. O sono está um pouquinho melhor. Eu voltei a tomar melatonina porque eu estava com muita insônia, então a melatonina me ajuda a dormir melhor, mais horas, né? Dormir um sono mais que vai me recuperar melhor também. Até escrevi isso aqui. Fui bem nos treinos, mas péssima nos cardios. A alimentação continua na mesma, ruim, mas estou me esforçando para melhorar. Em que momentos eu me negligenciei? Em todos os momentos em que não me cuidei e não fiz as coisas que sabia que eram boas para mim. Em vários momentos nesse último mês, eu sabia das coisas que eu precisava fazer e era como se eu não tivesse forças para poder fazer as coisas que eu sei que são necessárias e que vão fazer bem para mim. Então, isso acabou atrapalhando o meu mês de forma geral e acabou atrapalhando o meu resultado. Mas não adianta ficar olhando também o que eu fiz errado no mês passado. Eu preciso olhar as coisas que eu quero melhorar daqui para frente e focar nisso, que é onde realmente vale a pena colocar a energia no hoje e o foco no hoje, que é o que está sob o meu controle. Em que momentos eu me cuidei de verdade? Melhorando minha ingestão de água, ainda não está boa, mas está melhor do que antes. Me esforçando nos treinos e também investindo em meus conhecimentos e hobbies. Quais eram as minhas prioridades? Todos os hábitos do meu desafio. No caso, todos esses hábitos que eu acabei de conversar com vocês. O que eu realmente consegui fazer? Consegui bater a meta de treino e de oração, mas fui bem no devocional e no skincare. O que ficou pendente e por quê? Fui pior nos cardios. As coisas desandaram e eu perdi o ritmo completamente. Também fui mal em comer limpo e também fui mal na leitura bíblica, apesar do número não ter sido ruim, mas a minha leitura está bem atrasada e eu preciso melhorar isso. O que eu fiz bem, mesmo que ninguém tenha visto? A meta de água eu fui melhor. Fiz 21 dias. Quais emoções apareceram com mais frequência? O desânimo, mau humor, tristeza e baixa autoestima. O que eu quero manter? A frequência de treinos. O que eu quero diminuir? Tempo de tela, celular e TV. E aprender a fazer uma coisa de cada vez. Eu tenho um grande problema, que eu quero fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Então, toda vez que eu vou sentar para assistir uma série, eu nunca quero só assistir a série. Eu sento para assistir a série, aí eu pego os meus cadernos para poder mexer, ou eu pego o livro para poder ler. E isso acaba dando um cansaço mental muito grande, porque o seu cérebro ele não sabe no que focar, então ele fica tentando focar em tudo ao mesmo tempo. E isso acaba sendo muito prejudicial para a gente, para o nosso organismo, para o nosso foco,
para nossa concentração. Então, eu preciso aprender a fazer uma coisa de cada vez. Por exemplo, se eu vou sentar para fazer o meu planejamento do journal, eu posso, no bullet journal, desculpa, eu posso colocar uma série para eu assistir, mas tudo que eu for fazer, eu não preciso colocar uma série. Por exemplo, tem coisas que eu preciso de silêncio. A leitura é uma delas, a leitura bíblica também é uma delas. Eu preciso do silêncio para poder prestar atenção no que eu estou fazendo, senão a minha atenção fica dividida e acaba que eu não consigo fazer nada direito. Eu não consigo prestar atenção na série que eu estou assistindo e também não consigo prestar atenção no que eu estou lendo. Então, isso é uma coisa que eu preciso me esforçar para melhorar. O que eu quero começar? Não tem nada de novo que eu quero começar. Quero apenas dar continuidade ao que eu já comecei. Nesses últimos meses, eu comecei muitas coisas novas. Eu comecei muitos hobbies, comecei muitos hábitos que eu quero incluir na minha vida. E acaba que eu sempre quero começar uma coisa nova. Só que eu não posso ficar todo mês tentando adicionar coisas novas, sendo que eu não consegui colocar em prática bem feito nem o que eu já iniciei. Então, eu quero focar em fazer bem feito as coisas que eu já coloquei na minha rotina. Depois que tudo isso já estiver bem estabelecido, já estiver funcionando bem, ou se eu ver que realmente é uma coisa que não vai fazer sentido na minha vida, eu posso até remover isso da minha rotina, não tem problema nenhum eu mudar de ideia, mas eu não quero ficar adicionando mais coisas, sendo que eu não estou fazendo nem o que eu já tinha adicionado, porque não faz sentido. Uma intenção para o próximo mês: me esforçar para cumprir 100% ou o máximo do meu desafio, para me aproximar cada vez mais das minhas metas. O que eu preciso para me sentir bem no próximo mês? Preciso seguir meu planejamento, independente do meu humor ou vontade. Preciso parar de me guiar por vontade e desejos e preciso fazer o que precisa ser feito. Eu tô com um grande problema que eu tô sem foco, de certa forma, para poder fazer as coisas. Meio que eu estou me guiando pela minha vontade. Só que o grande problema da gente se guiar por vontade a gente só vai, não que a gente só vai, mas a maioria das vezes a gente vai ter vontade de fazer coisas que não vão levar a gente em lugar nenhum. Então, dificilmente você vai ter vontade de sentar e estudar, dificilmente você vai ter vontade de sentar e ler um livro, mas você vai ter vontade de assistir série, você vai ter vontade de ver televisão, você vai ter vontade de mexer no celular. Então, quando a gente para analisar as nossas vontades de forma geral, normalmente elas não levam a gente para onde a gente quer chegar. Eu preciso parar de me guiar pelas minhas vontades e desejos. Não que eu não vou levar isso em consideração, eu devo sim levar essas coisas em consideração, mas isso não pode dominar 100% do meu tempo e rotina. Então, eu preciso seguir a rotina com horários que eu fiz. Eu até compartilhei 2 vídeos aqui sobre isso no canal. Um vídeo explicando a minha rotina e outro vídeo colocando em prática a minha rotina. Vou deixar linkado aqui nos cards e também vou deixar na descrição para vocês assistirem depois, caso não tenham assistido. E eu preciso fazer as coisas mesmo se eu estiver sem vontade. Por exemplo, agora é hora de arrumar a casa. Eu preciso arrumar a casa mesmo se eu não tiver vontade. Eu não tenho que ficar esperando a vontade de arrumar a casa vir até mim para eu fazer alguma coisa. E isso é um ponto que eu preciso melhorar muito em mim, mas eu ainda não consegui melhorar. Mas eu preciso me esforçar, porque se eu ficar fazendo só o que eu tenho vontade, dificilmente eu vou conseguir chegar nos lugares que eu quero. Eu sou uma pessoa ambiciosa e eu tenho grandes planos para a minha vida. Então, quando a gente tem grandes planos, a gente precisa fazer bastante esforço. E precisa ser aquele esforço direcionado e focado para o lugar certo, senão, infelizmente, a gente não consegue chegar nos lugares que a gente quer. É triste, mas é a verdade. E agora a última pergunta: o que eu preciso fazer agora? Focar em viver um dia de cada vez, separando tempo para tudo que é importante para mim, para conseguir encaixar na minha rotina. Eu comecei muitos hobbies, né? Isso foi até uma coisa que melhorou do começo do ano para cá. No começo do ano eu não estava com hobby nenhum, praticamente. E eu comecei vários hobbies nesses últimos meses e isso tem me deixado feliz, tem me deixado orgulhosa, mas também tem atrapalhado um pouco as outras coisas que eu quero fazer, porque eu acabo fazendo muito só os meus hobbies e focando só naquilo ali, e acabo deixando de lado outras coisas que também são importantes, que eu não posso deixar de lado, como, por exemplo, a criação de conteúdo. Isso é uma coisa que eu realmente quero passar a viver disso. Eu comprei um curso sobre isso, então o estudo do meu curso está parado, eu acabei deixando de fazer. E eu preciso voltar a fazer, eu preciso
dar continuidade nas coisas que são importantes para mim. Eu não posso viver só à base da minha vontade, porque senão a minha vontade vai ser basicamente ficar sentada no sofá, vendo televisão, entupindo a bunda de doces e fazendo hobbies. Só que não dá para viver disso. São coisas importantes para mim, sim, são pontos relevantes para mim, sim, mas eu não posso basear toda a minha vida e rotina somente nessas coisas que eu gosto. Eu também preciso fazer coisas que são importantes para mim, mesmo que são coisas que não me agradem. Agora, eu escrevi um resumo aqui, um texto de forma corrida de como foi o mês. Não achei que esse mês foi bom, sendo sincera, eu esperava bem mais. Porém, aconteceram coisas que mexeram com a minha autoestima e quando ela está baixa, atrapalha tudo que quero fazer. A baixa autoestima me tira o foco e concentração. Para o próximo mês, quero focar em aumentar o meu gasto calórico, melhorar minha alimentação e reduzir de forma significativa a quantidade de doces. Eu parei de marcar os dias que eu fico sem doce, porque é uma dificuldade muito grande que eu tenho ficar sem doces. Porém, eu tenho me esforçado para fazer isso e eu não quero contar, porque eu não quero ficar pensando, eu não quero que não comer doces fique na minha cabeça o tempo inteiro. Eu quero, tipo, focar em outras coisas e, tipo assim, eu não comi doce, tá bom, dane-se, tipo, não é uma coisa relevante para mim, eu só não comi, ponto. Não quero ficar pensando muito sobre isso, então já comecei a trabalhar isso na minha cabeça e vai ser o meu foco para os próximos meses. Agora, eu quero conversar com vocês sobre uma outra coisa que, quando eu fui montar o bullet journal, eu tinha que ter montado a roda da vida logo depois dessa página de gratidão. Mas eu acabei esquecendo e montei o bujo de julho. Já tem vídeo aqui no canal, inclusive vou deixar também nos cards e na descrição para vocês. Então, como eu pulei a folha e a vantagem do bullet journal é que se você pulou, é só você fazer mais à frente, que não tem problema nenhum. Todas as folhas são livres, você pode montar do jeito que você quiser. Eu resolvi fazer a roda da vida aqui no final do mês de julho. Essa roda da vida, ela é referente ao terceiro trimestre e ela vai englobar julho, agosto e setembro. Só que antes de conversar sobre a roda da vida e sobre o próximo trimestre, eu gostaria de fazer o fechamento aqui desse segundo trimestre com vocês, o fechamento geral, como foi o meu trimestre. Aqui eu anotei todos os hábitos, as metas que eu tinha dentro de cada um dos hábitos e a quantidade de vezes que eu consegui fazer. E aqui eu coloquei a minha avaliação de como eu fui dentro de cada um deles. A minha meta de treinos eram 40, eu fiz 41, então eu bati. A meta de cardios era 67, eu fiz 53, eu fui bem. Beber 2 litros de água eram 91, eu fiz 64, então fui mais ou menos. Comer limpo eram 67, eu fiz 38, então foi mais ou menos também. A meta de oração era 91, eu fiz os 91 dias, então eu bati. Devocional eram 91, eu fiz 80, então eu fui bem. Na verdade, nessa aqui eu fui muito bem. A leitura bíblica eram 91, eu fiz 64, fui mais ou menos. Trabalho com internet. Eu calculei uma meta de 40, porque abril. Peraí, me perdi, perdão. A meta de trabalho 40, porque em abril e em maio eu tinha metas específicas de dias trabalhados, então eu somei esses 2 dias, esses 2 meses, na verdade, e eu cheguei ao número de 40, e eu consegui trabalhar 38, mas aqui o 38 está considerando os 3 meses, e a meta está considerando somente 2 meses. Skincare, a meta era 91, eu fiz 83, então eu fui bem. Me arrumar, apesar de eu não estar considerando como uma meta específica, eu coloquei como se fosse uma meta diária, né, todos os dias. Então, era 91, eu fiz 50, fui mais ou menos. Cuidados com o corpo, era 91 também, e eu fiz 43. Então, aqui a gente consegue ter um panorama geral de como foi, de como que eu fui em cada um dos meus hábitos durante esse período. Uma coisa importante, né? Eu não considero leitura, estudos e até essas coisas de hobby, eu não estou considerando isso em nenhuma das minhas metas, porque nenhum desses hábitos faz parte das grandes metas que eu tenho para esse ano. São coisas, sim, que eu quero implementar na minha rotina, são coisas, sim, que eu quero continuar fazendo, porém, não é algo que eu estou fazendo com
alguma intenção por trás. Estou fazendo esses aqui com uma intenção específica, realmente são coisas que eu quero focar e eu quero conquistar nesse ano. As outras coisas eu também quero fazer, mas não é algo que eu vou focar a minha energia 100% naquilo. Então, por isso que também não está sendo contabilizado aqui. Aqui eu escrevi um textinho também, vou ler agora com vocês. De forma geral, o segundo trimestre não foi ruim. Fui bem em algumas metas e não tão bem em outras. Para o próximo, vou focar em apenas um grande objetivo. Estou testando uma estratégia de dar mais foco e importância para uma área. Acho que assim vai ser mais fácil. O foco do próximo trimestre vai ser no meu emagrecimento, pois isso está atrapalhando e atrasando tudo para mim. Preciso focar em cuidar da minha saúde e disposição. Como eu comentei, eu estou com um problema de autoestima nesse mês, ela veio fortíssima, e como eu preciso focar nisso, eu preciso melhorar a minha autoestima para conseguir dar continuidade nas outras coisas e ter mais energia e mais disposição para poder fazer as outras coisas que são importantes para mim. Então, o meu foco para esse próximo trimestre vai ser emagrecer. No caso, entra na minha área de saúde e disposição. E aqui conversando um pouco sobre a roda da vida para esse terceiro trimestre. Aqui temos as áreas da vida. Espiritualidade, eu coloquei nota 8. Saúde e disposição, nota 2. Desenvolvimento intelectual, nota 6. Equilíbrio emocional, 3. Carreira e trabalho, 3. Finanças, 0. Contribuição social, 2. Afetividade e amor, 7. Vida social, 2. Hobbies e diversão, 6. Realização e felicidade, 3. Espiritualidade, eu sinto que eu melhorei bastante quando eu comparo a forma que eu estou hoje com a forma que eu estava no começo do ano, assim que eu comecei o desafio. Ainda não estou da forma que eu gostaria de estar, porém, já estou bem feliz com o avanço que eu tive. Saúde e disposição, eu estou com um pouco mais de disposição, eu tenho feito mais exercícios na academia, eu tenho me esforçado mais, mas a verdade é que a grande meta dentro de saúde e disposição é emagrecer. Eu acredito que eu só vou voltar a me sentir bem com o meu corpo quando eu tiver emagrecido e quando eu tiver alcançado a meta que eu quero. Eu acho que se eu não alcançar essa meta, vai ser muito difícil de eu me sentir bem com o meu corpo de novo. Então, por isso que eu dei uma nota baixa. Desenvolvimento intelectual, que no caso é a parte de estudos, cursos. Eu tenho estudado bastante, já até mostrei para vocês como que está o meu Common Place Book desse ano. Ele já está bem preenchido. Eu tenho estudado bastante, tenho feito bastante coisas. Tenho me esforçado também para poder aprender coisas novas e coisas diferentes. Então, essa é uma área que eu dei nota 6, porque é uma área que está ok para mim, não está da forma que eu gostaria, mas está ok. Equilíbrio emocional, eu dei nota 3. Eu preciso melhorar também, mas eu tenho um pouco de preguiça de estudar essas coisas. Tudo que vai cavucando muito assim dentro de mim, que eu tenho que pensar muito. Não gosto muito de mexer nessas coisas, mas eu sei que é uma coisa importante, então eu vou me esforçar para fazer. Carreira e trabalho. No último vídeo eu até comentei com vocês que, por mais que eu estou tentando levar o canal aqui como um trabalho, eu entendo que não é trabalho, porque trabalho é o que gera renda, e por enquanto eu não tenho renda aqui. Mas o meu objetivo é transformar isso em um trabalho, e para eu conseguir alcançar esse meu objetivo de transformar isso em trabalho, eu preciso levar como se fosse um trabalho agora. Então eu coloquei como nota 3, porque é algo que não me gera renda. Finanças eu coloquei 0, porque atualmente eu estou sem renda. Contribuição social, eu coloquei nota 2. O meu objetivo com contribuição social, na verdade, é ajudar outras pessoas por meio do meu canal. Eu acredito que esse conteúdo que eu abordo aqui, os temas que eu trago, são coisas muito relevantes para a gente conseguir melhorar a nossa vida de forma geral. Eu sei que já são assuntos que são muito falados na internet, e a gente encontra vários canais que falam sobre esse tema, que já abordam assuntos nesse estilo, mas eu acho muito interessante a gente ouvir versões diferentes, né? Ouvir coisas diferentes de outras pessoas, né? Ouvir outros pontos de vista, porque a gente sempre tem algo a aprender com um ponto de vista novo. Então, por isso que eu estou trazendo a minha experiência, tudo que eu trago aqui para vocês, todos os vídeos, todas as dicas,
São sempre coisas que eu já fiz, que eu já apliquei na minha vida. Eu nunca trago coisas que eu vi só na internet e que eu nunca tenha aplicado para falar só por falar. Então, eu gosto de trazer coisas relevantes para vocês e que eu realmente acho que vão fazer diferença, mesmo que seja uma coisa simples, como um hobby, ou algo mais relevante, como, por exemplo, como estudar um livro, que foi um dos últimos vídeos que eu postei. Afetividade e amor, eu botei nota 7. Vida social, nota 2, porque atualmente a minha vida social é somente na academia. Então, eu comentei isso no último vídeo, né? Eu não tenho contato com muitas pessoas, porque eu estou sem trabalho no momento. Então, o meu único contato é na academia. Hobbies e diversão, eu coloquei nota 6, porque eu tô com vários hobbies atualmente e tenho investido bastante nesses hobbies. Se vocês quiserem, eu posso trazer também um vídeo sobre isso, né, mostrando os meus hobbies de fato. No próximo vídeo do canal, eu vou trazer um vídeo sobre a importância dos hobbies no processo de desenvolvimento pessoal, que é esse processo que eu estou passando, e eu acredito que quem me acompanha aqui, quem assiste os vídeos, também esteja passando por um processo de desenvolvimento pessoal. E eu quero trazer a minha visão sobre a importância de ter hobbies durante esse processo e como os hobbies facilitam a nossa vida. Então, eu já vou comentar sobre um hobby que eu estou nesse vídeo, mas caso vocês queiram, eu posso trazer outros hobbies também aqui para vocês. Realização e felicidade, eu coloquei uma nota 3. Eu estou feliz com algumas áreas da minha vida, mas não estou feliz com todas as áreas de forma geral, então por isso que a nota foi esse número aqui. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Agradeço muito se você ficou até aqui. Eu sei que eu falei bastante coisa nesse vídeo, né? Eu abordei vários temas diferentes. Aqui eu falei também sobre o meu foco para o próximo trimestre. Como eu diminuí um pouco a quantidade de vídeos aqui do canal, então eu precisei englobar 2 vídeos em um para conseguir trazer tudo da forma bem explicadinha para vocês de como vai ser o meu processo, de como está sendo o meu processo e o meu desafio. E espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, venha fazer parte dessa comunidade e venha me apoiar na minha jornada também. Esse processo de desenvolvimento pessoal é um processo muito difícil. Normalmente a gente está sozinho, porque as pessoas da nossa família normalmente não entendem, porque meio que isso não faz parte, sabe, da rotina delas, meio que não encaixa, né, na cabeça delas. Então, normalmente outras pessoas não entendem por que a gente faz determinadas coisas, por que a gente quer determinadas coisas. Eu tinha comentado um vídeo atrás que eu estou pensando na ideia de criar um grupo ou algo assim parecido para a gente poder se apoiar. Se vocês gostarem dessa ideia, deixa aqui nos comentários também. Eu estou pensando em como estruturar isso também para ficar uma coisa legal também, não ficar só mais um grupo que fica jogado. Então, eu sempre penso em trazer o melhor conteúdo para vocês e fazer as coisas da melhor forma possível. Eu quero aqui criar uma rede, né, uma comunidade de pessoas, amigas que se apoiam e que uns ficam felizes pelos outros. Então, esse é um dos pontos principais também no meu canal, é uma coisa que eu quero muito fazer. Então, se vocês gostarem da ideia, deixa aqui nos comentários também para mim. E não se esqueça de deixar o like no vídeo. Muito obrigada se você me acompanhou até aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!